Eu tava caminhando aqui e eu parei para pensar, né? O sistema, ele quer deixar a gente, nós, todos pobres. Por que que eu falo isso? Pobres e miseráveis financeiramente. Por quê? A gente vai para a escola e a escola não nos ensina sobre ganhar dinheiro, como lidar com as pessoas, como montar uma empresa e ganhar dinheiro. Não ensina educação financeira. A escola não ensina nada disso para nós. E aí a maioria das pessoas que não corre atrás disso, de aprender por conta própria, elas passam a vida inteira sem melhorar a sua qualidade de vida. Porque a pessoa sem educação financeira, dificilmente ela vai conseguir sair da vida que ela tem, da vida de pobre, e vai conseguir algo melhor. Porque você precisa entender sobre dinheiro, negócios e educação financeira. Ontem eu estava vendo uns vídeos de algumas pessoas que teve a chance de conseguir ganhar um bom dinheiro na internet, e por causa que essas pessoas não tinham educação financeira, por causa que essas pessoas nunca ouviu falar isso. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é isso. Então, se você nem sabe o que é educação financeira, como que você vai estudar uma coisa que você nem sabe, que nem foi apresentado para você? Aí eu tava vendo esses vídeos, algumas dessas pessoas chegou a ganhar 400 mil por mês, 400 mil por mês. E a maioria dos brasileiros ganha aí na sua média 2 mil por mês, né? O salário mínimo tá 1.600 e pouquinho, a maioria ganha 2 mil. E aí, depois de alguns meses, essas pessoas quebraram, perderam tudo o dinheiro. Ou melhor, né? Gastou tudo esse dinheiro de forma irresponsável, de forma sem usar, né, a educação financeira. E aí essas pessoas, a maioria delas está rodando Uber hoje, está trabalhando em subemprego, sendo que teve a chance de mudar de vida, tá? E aí eu parei para pensar nisso, né? O sistema, ele gosta disso. Ele gosta que a gente nasce pobre e que a gente morre pobre. A gente vive a vida inteira pobre. Por quê? Quando você é uma pessoa sem condição financeira e também uma pessoa pobre de mentalidade, especialmente voltada para o dinheiro, né? Uma mentalidade escassa de educação financeira, é na onde que o sistema mais lucra. Porque o sistema, a base do sistema são as pessoas pobres. É o pobre que lava o carro do rico, é o pobre que serve os ricos ali no jantar. Então a base é o pobre que produz as coisas no mundo. O rico, ele não produz nada. O rico, ele só faz negócios e ganha com a venda, compra e venda desses negócios. Mas os ricos, o Estado, ainda mais, eles não vão lá e planta nada, eles não constroem uma casa, eles não produzem. Eles são pessoas que ganham dinheiro sem produzir. E se as coisas estão sendo produzidas, alguém está produzindo. E esse alguém é as pessoas pobres, né? As pessoas que não entendem as regras do jogo. Então, essas pessoas vivem, vamos falar assim, né, nas custas dessas pessoas sem entender as regras do jogo. E é na onde que o sistema gosta que a gente fica ali só no nosso buraco ali, sem entender nada, sem entender as regras do jogo, sem entender educação financeira. Por quê? Porque quando você não sabe as regras do jogo,
quando você não entende como o mundo funciona, você não questiona. O sistema não quer que nós paramos para questionar, né? Você provavelmente aí, você não para questionar porque que faz muito tempo, muitos anos, ou às vezes a vida inteira, você trabalha e não sai do lugar. Você simplesmente vive no modo automático. A maioria das pessoas vive no modo automático. Elas acordam, vão trabalhar e voltam para casa. Acorda, vão trabalhar e volta para casa. E não para questionar, não para estudar educação financeira, estudar as regras do jogo de modo geral. E aí é isso que acontece. Você nunca tem chance de melhorar de vida ou até ficar rico, porque rico é relativo, né? Mas melhorar de vida. Você nunca tem, a maioria das pessoas não tem essa chance. E algumas que têm essa chance, elas desperdiçam essa chance porque não entende como que o mundo funciona. A pessoa que sempre foi pobre, quando ela ganha 100 mil por mês, 200 mil por mês, 400 mil por mês, ela não sabe o que pode acontecer. Ela acha que aquele dinheiro, ele sempre vai vir, ele sempre vai continuar a vir daquele negócio que ela começou, que deu certo, né? E por ela achar que nunca vai acabar, ela pega e gasta todo o dinheiro. A pessoa que começa a ganhar 100 mil por mês, ela começa a gastar os 100 mil por mês. Essa mesma pessoa passa a ganhar 200 mil por mês, ela gasta os 200 mil por mês, se não gastar mais com o crédito, né? Quando você ganha um bom dinheiro por mês, quando você ganha essas rendas muito altas, os bancos, eles te dão limite. E aí então você consegue gastar os seus 100 mil que você está ganhando, mais 100 mil de crédito. Então você gasta tudo o que você está ganhando e até o que você não está ganhando. É o que a maioria das pessoas hoje em dia faz. A maioria das pessoas compra iPhone, carrão, roupas de marca com o cartão de crédito, com dívidas, com empréstimo e outras formas de gerar crédito. Então, se você não tiver a educação financeira, se você não tiver na sua mente que aquele dinheiro ele pode acabar, ele pode parar de vir, você vai simplesmente gastar e vai ficar pobre. E a pessoa que estudou educação financeira, ela sabe que o mundo ele é muito volátil. Um dia você está lá em cima, depois você está lá embaixo. Um dia um negócio está muito bom, outro dia o negócio não está muito bom. Um dia o negócio está faturando muito, está gerando muito dinheiro e de repente ele acaba. É assim que funciona o mundo. Eu já vivi isso, eu já ganhei bastante dinheiro e eu não entendia também muito educação financeira. E aí eu quebrei, né? Nossa família quebrou. Então por isso que eu comecei a estudar educação financeira, porque não é muito bom você nascer pobre, melhorar de vida e aí depois você voltar para cá, tá? É a pior coisa do mundo. Então, para não acontecer isso, você tem que estudar educação financeira. Você tem que entender as regras do jogo. Você tem que entender que as coisas mudam. Você precisa ganhar um dinheiro e você precisa guardar esse dinheiro, é o primeiro passo. E depois você precisa investir esse dinheiro. Essa pessoa que estava ganhando 400 mil por mês e quebrou, se ela tivesse colocado o dinheiro dela em algum tipo de investimento seguro,
tá? Eu tô falando de coisa segura aqui. Esse dinheiro rendia 1% ao mês, tá? Quantos que dá aí 1% ao mês de 400 mil? Então a pessoa poderia viver uma vida muito boa mesmo, quase com uma vida de rico, né? E sem quebrar, sem ficar sem aquele dinheiro total. Mas não, a pessoa que não entende o jogo, ela foi lá e já comprou um carrão, comprou uma casona, começou a comprar coisa para os familiares, tudo, né? Coisas de consumo, roupas de luxo e essas coisas. E aí o dinheiro parou de vir e essa pessoa quebrou. Hoje em dia ela tá rodando Uber aí, ganhando 2.000 por mês, tá? Então, não seja essa pessoa. Seja uma pessoa inteligente, ou pelo menos tenta ser, né? Busca ser, porque a maioria das pessoas, elas nem param para pensar em nada. Elas nem param para pensar como que o jogo funciona, ou pelo menos aprender com o erro das outras pessoas. Então, se você pelo menos estudar educação financeira, eu tenho certeza que a sua vida vai ser pelo menos um pouco melhor do que ela já é, tá? Pelo menos um pouco. E quando você tiver alguma chance de ganhar muito dinheiro, de ficar rico, de ganhar 100 mil, 200, 300 mil por mês, provavelmente você não vai quebrar, não vai ficar sem nada. Porque você foi inteligente e estudou educação financeira, e estudou sobre o dinheiro, como que o dinheiro funciona no nosso mundo.